Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Você que anda desanimado, você que muitas vezes fica abalado por causa de tantas circunstâncias, tantas situações difíceis. Eu creio que essa mensagem vai te esclarecer muitas coisas e ao final nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te capacite e que Deus renove as suas forças para seguir em frente, tá bom? Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. E eu confesso para vocês que eu também estou me fortalecendo bastante, eu estou me conectando mais ainda com Deus, tem sido uma bênção para mim e eu fico muito feliz por fazer parte aí do seu dia a dia também, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e é muito importante a nossa comunhão. Ainda que à distância, eu não te conheço no particular, eu não sei exatamente o que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus, ele se move entre nós e ele sonda os nossos corações. E é por isso que eu resolvi falar sobre o desânimo. Eu senti no meu coração que tem muita gente vivendo dessa maneira, você que muitas vezes não tem força para se levantar. Você prefere muitas vezes ficar deitado na sua cama porque você tem medo de enfrentar a realidade, porque viver nesse mundo não é fácil e todo mundo sabe disso, mas principalmente para quem serve a Deus é ainda mais difícil, porque nós temos que lidar não somente com as lutas exteriores, mas também com o nosso coração, que é enganoso, com a nossa carne, com a nossa mente que muitas vezes é atacada pelo inimigo. Então nós precisamos entender que todos os homens e mulheres de Deus passam pelo desânimo, mais cedo ou mais tarde pode entrar em depressão, pode passar por um breve momento ali de angústia muito forte, mas o que nós não podemos perder a esperança é de que Deus sempre nos tira dessas situações. Nós vemos o caso de Elias foi para a caverna, ele até pediu a morte para Deus, mas ele não acabou com a vida dele. Nós vemos o exemplo de Jó também, ele foi ameaçado pela sua esposa, onde ela falou: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra, ou seja, acabe com a sua vida, mas ele não fez nada contra a vida dele. Então nós, irmãos, temos uma esperança, nós temos aonde nos refugiarmos quando estivermos desanimados, cansados de lutar. E eu já cheguei à conclusão de uma coisa: se não fosse a graça de Deus, as dores deste mundo seriam insuportáveis. Então nós precisamos nos achegar até o Senhor, buscá-lo em oração, ouvindo a sua palavra. É por isso que todos os dias estamos aqui reunindo em nome do Senhor Jesus para buscarmos ao Senhor. E na mensagem de hoje eu quero falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Se você está desanimado e sem esperança de dias melhores, você precisa refletir na obra que Deus fez através do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, meu querido irmão e minha irmã, antes de você nascer, Deus já sabia que você iria cair, que você iria se afastar dele, que você iria ser condenado pelos seus erros, pelos seus pecados. Por isso ele te deu a maior prova de amor. O justo morreu pelo pecador. Ou seja, Jesus carregou seus pecados, mesmo ele não tendo pecado. E por causa disso, hoje você pode receber o perdão, hoje você pode desfrutar da presença de Deus todos os dias. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas quando o sangue de Jesus nos purifica, ou seja, quando você confessa o seu pecado, ele derrama do seu sangue sobre você e você nesse momento é justificado por Deus. Ou seja, Deus ele não te enxerga mais como um pecador, ele te enxerga como alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E agora você pode ter acesso à presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Só o fato da gente poder orar hoje, aonde a gente está, sem precisar de um templo, sem precisar de um local físico, só isso já é um grande milagre. Porque Jesus fez o sacrifício completo e quando ele ressuscitou, ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. E agora o Espírito Santo vem morar dentro de nós. É por isso que você tem que entender uma coisa: você não está sozinho. O Espírito Santo agora está dentro de você. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que Ele vos ensinará todas as coisas. Ele será o vosso consolador. O Espírito Santo o ajudará nas suas fraquezas.
E muitas vezes a gente não se lembra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus Consolador, aquele que tem gemidos inexprimíveis em nosso favor. O Espírito Santo, ele vai nos conduzir, ele vai nos guiar a toda a verdade, ele vai nos convencer do pecado. Ele é o passaporte para o céu. Meu querido irmão, se você não entregou sua vida para Jesus ainda, você precisa fazer, porque assim o Espírito Santo vai vir morar dentro de você. E quando você chegar no céu, ele vai ser a garantia de que você tem Jesus na sua vida. Eu sei, você vai continuar pecando, você tem falhas, mas é lógico, você vai viver em um processo de santidade. Eu disse que é um processo, porque não é da noite para o dia. Mas Deus vai fazer uma obra na sua vida, que a cada dia você vai se tornando mais parecido com Jesus e menos parecido com este mundo. Este mundo para você vai ser algo insuportável muitas vezes, porque você não nasceu mais para esse mundo, você nasceu de Deus. E é por isso que os cristãos não se encaixam nesse mundo, porque esse mundo não foi feito para nós, irmãos. Esse mundo é fútil, é passageiro, quer somente as coisas da carne, mas nós queremos as coisas do alto. Nós muitas vezes, lógico, queremos as coisas do pecado, queremos nos afundar naquilo que é errado, mas se formos analisar, o nosso maior desejo é buscar as coisas de Deus, porque agora o Espírito Santo, ele gera esse desejo dentro de nós. Amém? Jesus disse que quem crer nele, do seu interior fluirão rios que jorrarão para a vida eterna. Aleluia. Então esse rio, ele precisa fluir através de você. Ele precisa fluir na sua vida. Você precisa deixar o Espírito Santo te conduzir. Então, meu irmão, quando você estiver desanimado, você precisa em primeiro lugar se lembrar da morte de Jesus. Se lembrar do sacrifício dele por você. Você não merecia, mas Jesus entregou a vida dele ali na cruz, em teu favor, para te reconquistar para Deus, te reconciliar com o Senhor. Amém? Depois você precisa se lembrar que quando Jesus morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E isso é muito importante, porque quando você crê na ressurreição, você entende que essa promessa também é sua, porque Jesus disse que se ele venceu a morte, você também vencerá, e você vai viver com ele eternamente no seu reino. Amém? Essa vida aqui, irmãos, é muito passageira. E nós sabemos que aqui não é o nosso lar. As pessoas costumam dizer que a única certeza que nós temos nessa vida é de que nós vamos morrer. Mas nós cristãos temos a certeza também da ressurreição. A Bíblia diz que o nosso maior inimigo se chama morte, mas Jesus venceu a morte. Então hoje Jesus nos dá a garantia. E ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Então se você tiver Jesus, se você crer nele como seu único Salvador e você se arrepender dos seus pecados, você pode ter essa certeza. O seu destino está garantido ao lado de Jesus. E quando você partir dessa terra, na verdade você vai só mudar de endereço. Você vai para a mansão celestial. Você vai desfrutar alegria eterna com Jesus. Amém? Então não perca sua fé no Senhor e nem fique desanimado. Talvez você está aí numa situação que parece que nunca vai se resolver por mais que você se esforce. E em muitos casos, a solução nem depende de você. E aí é mais difícil ainda, ter que depender do homem, do ser humano. Mas em vez de você desanimar, meu querido, lembre-se que você está debaixo do amor de Deus. E esse amor de Deus precisa estar tão forte aí no seu coração, que isso vai te encorajar para você enfrentar as batalhas do dia a dia, tá bom? Esse amor fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem, para fortalecer o teu caráter, para te fortalecer, para te moldar. É isso que você tem que enxergar quando você estiver diante das lutas. Tudo tem um propósito. Deus não vai te abandonar. Amém? Então não deixe mais, irmãos, o desânimo roubar as suas forças. Eu sei, a gente fica desanimado, eu também fico, mas não dura muito, porque a minha fé está no Senhor. Eu sempre coloco a minha fé nele e eu sei que os meus sentimentos não definem a minha vida. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, nós temos que ser guiados pela fé. Amém? Então é muito importante você lembrar que Jesus já venceu tudo por você. Não há nada que você esteja passando hoje que já não tenha sido passado por Jesus. Jesus, ele sofreu todos os tipos de castigos, tentações, provações, tudo por amor a você. E é interessante que quando Jesus foi começar o seu ministério, ele estava num deserto, ele ficou naquele deserto onde o Espírito Santo levou ele,
É muito importante isso. Não foi Jesus que entrou no deserto, não foi o diabo, foi o Espírito Santo que levou ele para ser tentado pelo diabo. Porque o Espírito Santo sabia que Jesus tinha que derrotar o diabo. E quando Jesus venceu após 40 dias e o diabo fugiu dele, Jesus ele foi se batizar para começar o ministério. E sabe o que aconteceu? Durante aquele batismo veio uma pomba do céu representando o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo veio sobre Jesus e de repente o céu se abriu e uma voz veio lá do céu, onde Deus disse: "Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer." Sabe o que Deus queria fazer naquele momento? Deus queria confirmar o amor dele por Jesus. E eu tenho certeza que esse amor de Deus capacitou Jesus. Eu sei que o Espírito Santo veio sobre ele, mas veio também o amor de Deus. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo, ele terminava as reuniões dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo venha sobre todos vocês. E geralmente a gente termina assim também, né? No final dos cultos, no final das reuniões, porque nós precisamos ter o consolo do Espírito Santo, mas também precisamos ter o amor de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma oração agora por vocês. Eu creio que o Espírito Santo se manifestou aqui. Deus está conosco, irmãos. Deus está dentro de nós. Você que entregou sua vida para Jesus, não aceite mais as mentiras do diabo. O diabo é mentiroso. Ele vai dizer que você não está com Deus, que você já pecou muito na vida, que não tem mais solução. Meu irmão, Jesus fez o sacrifício completo. E naquela cruz ainda escorre o sangue do Calvário, o sangue do Cordeiro, porque Jesus, ele venceu a morte e ele está te oferecendo agora o perdão e a salvação. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, meu Pai. Muito obrigado pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Muito obrigado pela tua graça, Senhor. Nós não merecemos nada, Senhor. Todos os dias a gente peca, todos os dias a gente desobedece ao Senhor. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelos pecados involuntários, aqueles que a gente comete sem perceber. Mas também te pedimos perdão, Senhor, por aqueles que a gente sabe que é errado e a gente vai lá e comete. Nos fortaleça, Jesus. Sem a tua força nós não vamos vencer esse pecado. Sem o Senhor é impossível vencer a nossa carne. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos encher com a tua presença. Nós te convidamos para governar a nossa vida. Venha governar o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. Ó Senhor, que nós possamos viver como alguém que saiu das trevas para a luz, que nós possamos viver no centro da tua vontade. Ó Jesus, esses lares, Pai, que muitas vezes estão sendo destruídos pelo inimigo. Jesus, entra com provisão. Coloca a tua mão, Jesus, sobre esta pessoa que está passando conflitos no casamento. Para ela, Senhor, tudo é impossível, porque ela olha as circunstâncias e ela não vê saída. Mas Jesus, o Senhor pode ressuscitar sonhos. O Senhor pode ressuscitar aquilo que morreu. Senhor, se algo deu errado lá atrás, não quer dizer que vai dar errado de novo. Nos ajude, Senhor, a acreditar novamente que podemos ser felizes ao lado de alguém. Nos ajude a acreditarmos, Senhor, que podemos vencer a carne e o pecado. Nos ajude, Senhor, abra portas aonde não há. Senhor, entra com provisão, Pai, na vida de cada um dessas pessoas. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha fluir. E nesse momento eu repreendo toda a obra do diabo, trazendo cansaço, desânimo, morte, depressão. Caia por terra em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, coloca a Tua mão sobre essas pessoas agora e dê o livramento. Derrama da Tua bênção, Senhor. E aqueles que ainda não Te aceitaram, mas que estão dispostos a seguir o Senhor a partir de agora. Jesus, salva essa vida. Ela está confessando com a boca dela que Tu és o Senhor. Jesus, entra nesse coração. Traga a salvação, Jesus. Traga a libertação dos pecados. Que essa pessoa seja livre de todo mal, de toda opressão, de toda derrota, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, para que quando ela morrer, ela possa estar contigo, Jesus. Oh, meu Deus, eu te louvo, porque nós não merecemos, mas a salvação é pela fé, por meio da graça. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh, meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar.
Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.